Olá! É uma alegria ter você aqui comigo para ouvir esta meditação. Antes de iniciar, quero te pedir para você tranquilizar os seus pensamentos e ouvir a mensagem de Deus até o final. Você já parou para pensar na importância do Espírito Santo em nossas vidas? Hoje vamos conversar sobre 4 ações que o Espírito Santo faz em nossas vidas. O Espírito Santo é a terceira parte da Trindade. Ele é a parte de Deus que atua em nossas vidas. Se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. E ele vai agir em sua vida dessas 4 formas. Primeiro, ele nos convence do pecado. Em João, capítulo 16, versículos 7 e 8, está escrito: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que tomamos consciência de nossos pecados, do castigo que merecemos e da necessidade de sermos salvos. Ele nos convida ao arrependimento dos pecados e aponta para Jesus como o único que pode nos salvar. Você tem sentido a presença do Espírito Santo te guiando no processo do arrependimento? O Espírito Santo nos convence do pecado de diversas formas, não só apontando nossas transgressões, mas também mostrando-nos que precisamos de um Salvador. Como está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que é o Espírito Santo que nos mostra o caminho da salvação através de Jesus Cristo? Quando somos convencidos pelo Espírito Santo, somos chamados ao arrependimento e a uma mudança de vida. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro disse: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia nesse processo de transformação e santificação, capacitando-nos a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Segundo, ele nos garante a salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, está escrito que aquele que nos garante com vocês a segurança firmou-nos em Cristo e nos ungiu, consagrando-nos a Ele, pondo em nosso coração o seu Espírito, como garantia do que está por vir. O Espírito Santo entra em seu coração e lhe dá a segurança da salvação através da fé. Ele lhe traz para Jesus e lhe dá o conforto de saber que seus pecados foram perdoados. É importante lembrar que a salvação não é algo que nós merecemos ou podemos conquistar por nossas próprias forças. É um presente de Deus, dado por sua graça e amor por nós. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é através da fé em Jesus e do poder do Espírito Santo que somos salvos. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, está escrito: O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos assegura que somos filhos de Deus e que a salvação é nossa. E em João, capítulo 10, versículos 28 e 29, Jesus disse: Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai
que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. É muito importante compreendermos que ninguém pode nos roubar a salvação que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Você pode ter a certeza da sua salvação através do Espírito Santo. Ele é o selo da sua redenção, o penhor da sua herança e a garantia da sua vida eterna. Você pode confiar nele e na promessa de Deus de que aquele que crê em Jesus não perecerá, mas terá a vida eterna. Gostaria que você refletisse por um instante. Como você tem buscado a presença do Espírito Santo em sua vida? Terceiro, ele nos ensina. Em João, capítulo 16, versículo 13, lemos que: mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Jesus enviou o Espírito Santo para lhe ensinar. Você tem dificuldade para compreender as coisas espirituais? É através do Espírito Santo que você consegue entender coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia em sua vida. O Espírito Santo é o nosso professor, aquele que nos ensina a verdade de Deus. Ele é aquele que nos ensina e nos guia em toda a verdade. É por isso que é tão importante ter comunhão com Ele, buscando sua presença em oração e leitura da Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, está escrito: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Espírito Santo é aquele que nos capacita a entender as verdades espirituais da Bíblia, e é através dele que conseguimos interpretá-las e aplicá-las em nossa vida. Quarto, produz frutos. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, diz que: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo é o agente que produz os frutos espirituais em nós. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a habitar em nós e começa a trabalhar em nossas vidas. Você sabia que o fruto do Espírito é uma expressão da natureza de Deus em nós? É uma manifestação do caráter divino em nossas vidas e é produzido em nós à medida que permitimos que Ele nos molde e nos transforme. Os frutos não podem ser produzidos por nossos próprios esforços, mas somente pelo poder do Espírito em nós. Você tem permitido que Ele opere em sua vida? Quando permitimos que Ele opere em nossas vidas, somos transformados e capacitados a amar os outros, ter alegria em meio às adversidades, paz mesmo em meio às tempestades, ser pacientes com aqueles que nos cercam, ser bondosos e amáveis, fiéis e mansos e ter domínio próprio. Portanto, a produção desses frutos é uma consequência natural de uma vida entregue a Jesus Cristo e permitindo que o Espírito nos guie e transforme de dentro para fora. O Espírito Santo também produz vários efeitos em sua vida que lhe marcam como cristão. Sua atitude muda, você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. E aí, gostou desta meditação? Foi muito importante compreender a ação do Espírito Santo em nós, não é mesmo? Abençoe a vida de alguém e compartilhe esta mensagem com seus amigos. E também deixe um like aqui no vídeo para eu saber que você gostou deste conteúdo. Aqui no canal você também encontra outras meditações para ouvir. Obrigado por ter ouvido até aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus.